TV Católico apresenta nosso projeto Viver Católico, com a série Modernidade e o Declínio da Humanidade. No capítulo anterior, vimos como a Revolução Industrial, com o crescimento das cidades e o materialismo, impactou a conexão do homem com Deus. Agora, avançamos para o turbulento século XVIII, um período onde não apenas a economia, mas as próprias ideias e a estrutura social seriam radicalmente transformadas. Falaremos da Revolução Francesa, um evento que prometia liberdade, igualdade e fraternidade para a humanidade, mas que na prática lançou as bases de uma sociedade secularizada, muitas vezes hostil à fé, e que teve fortes influências de ideias que já eram abraçadas por sociedades como a maçonaria. Seja bem-vindo ao canal TV Católico. Começa agora o capítulo 3. O Iluminismo e a razão humana. Para entender a Revolução Francesa, precisamos olhar para o movimento intelectual que a precedeu, o Iluminismo. No século XVIII, pensadores europeus como Voltaire e Rousseau começaram a valorizar a razão humana acima de tudo, questionando a autoridade da monarquia e, crucialmente, a autoridade da Igreja. Eles buscavam uma sociedade baseada na lógica e na ciência, não na fé e na tradição. A crença de que o homem, por si só, poderia construir um paraíso na Terra sem a necessidade de Deus ou de sua revelação ganhou força. Essa exaltação da razão, embora trouxesse avanços em diversas áreas, também lançou as sementes de uma liberdade que viria a se libertar de Deus. A Revolução e o ataque à Igreja. A Revolução Francesa, que eclodiu em 1789, com a queda da Bastilha, rapidamente se transformou em algo muito além de uma busca por justiça social. Impulsionada por um forte sentimento anticlerical e antimonárquico, ela representou um ataque frontal à Igreja Católica. Padres e religiosos foram perseguidos, bens da Igreja foram confiscados, e houve até tentativas de descristianização, como a substituição do calendário cristão por um calendário revolucionário. A Constituição Civil do Clero, em 1790, tentou submeter a Igreja ao Estado, exigindo um juramento de fidelidade que dividiu profundamente o clero e os fiéis. Era uma clara tentativa de eliminar a influência da Igreja na vida pública e privada, substituindo-a por uma nova ordem secular. Liberdade, igualdade e fraternidade sem Deus. Os famosos lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, são em si mesmos ideais que ressoam com a dignidade humana. No entanto, a forma como foram concebidos e aplicados pelos revolucionários e como eram compreendidos por muitas sociedades secretas como a maçonaria, os desvinculou de qualquer base divina. A liberdade proclamada não era a liberdade cristã, a liberdade para escolher o bem e viver em conformidade com a lei de Deus. Era uma liberdade radical, que se libertava da verdade revelada, da moral objetiva e da autoridade da Igreja. Essa liberdade sem amarras levou ao relativismo, onde cada um define sua própria verdade, abrindo caminho para o caos moral. A verdadeira liberdade, ensina a Igreja, é a liberdade em Cristo, que nos liberta do pecado e nos capacita a amar a Deus e ao próximo. A igualdade revolucionária muitas vezes foi uma igualdade materialista, que desconsiderava as diferenças naturais e as hierarquias necessárias.
ela ignorou a dignidade transcendente do homem como filho de Deus, em favor de uma uniformidade imposta. A igualdade cristã, por sua vez, reconhece que somos todos iguais em dignidade perante Deus, mas diferente em talentos e vocações, chamados a servir uns aos outros. A fraternidade prometida, sem Deus como Pai comum, degenerou em violência. Uma fraternidade puramente humana, sem o amor divino como elo, culminou no período de terror, onde a guilhotina se tornou o símbolo da fraternidade revolucionária para aqueles que discordavam. A verdadeira fraternidade cristã é aquela baseada no amor a Deus e no amor ao próximo por amor a Deus. Uma fraternidade que busca a salvação e o bem integral do irmão. A influência maçônica e a secularização. É inegável a presença e a influência de membros da maçonaria entre os líderes e pensadores da Revolução Francesa. Os próprios lemas da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, são ideais muito presentes nas filosofias maçônicas. A maçonaria, com sua visão deísta ou agnóstica de um grande arquiteto do universo e sua busca por uma moral universal sem dogmas religiosos, encontrou na Revolução o palco ideal para implementar seus ideais de uma sociedade laica. A secularização da sociedade, ou seja, a retirada de Deus e da Igreja do centro da vida pública, foi um dos principais legados da Revolução Francesa, alinhando-se com a visão maçônica de construir uma sociedade humana baseada unicamente na razão e na fraternidade terrena. Isso marcou o início de uma era onde a fé seria relegada ao espaço privado e o Estado, sem um referencial transcendente, buscaria ser a única fonte de moral e lei. Conclusão: a Revolução Francesa, com seus ideais sedutores, mas desvinculados de Deus, representou um marco na secularização do Ocidente. A liberdade sem verdade, a igualdade sem distinção e a fraternidade sem caridade divina pavimentaram o caminho para um mundo onde a fé seria cada vez mais marginalizada e a Igreja combatida. A influência de sociedades secretas como a maçonaria nesse processo é um ponto crucial a ser notado. Os efeitos dessa secularização são sentidos até hoje, com a sociedade buscando suas próprias leis e morais, afastando-se do alicerce divino. No próximo capítulo, veremos como as mudanças no papel da mulher que se seguiram a essas revoluções impactaram profundamente a célula básica da sociedade, a família. Não perca os próximos vídeos do canal. Curta, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.